Mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vocês que nos assistem também saúdo mais uma vez. Sejam bem-vindos a assistir a esse culto. E aqueles que se encontram aqui cultuando conosco, eu quero convidar que abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler os versículos 10 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 10 a 12. Diz o seguinte o texto sagrado: Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer que o Teu texto sagrado, ele chega até nós através da nossa língua vernacular, da língua em que falamos, da língua em que aprendemos. E queremos Te agradecer a toda a equipe de tradutores que se esforçam para nos colocar esse texto sagrado aqui. E pedimos a Ti que o texto, ele seja aplicado aos nossos corações, e os nossos corações, eles sejam solos férteis para a multiplicação do Seu Evangelho, do Teu reino e do nosso serviço aqui na terra. Eu peço a Ti também que seja eu encontrado como obreiro fiel, do que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade, a palavra da vossa salvação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ouvir palavras muito sérias sobre romper um casamento e casar de novo e adultério. Esse, de forma nenhuma, é um texto leve, ele toca em histórias reais, inclusive a minha, inclusive a sua história. Talvez enquanto você ouvia, você tenha pensado, a minha história, ela é complicada demais, já errei demais, já fui ferido demais. Esse texto não é para mim. Ou talvez você que esteja aí nos assistindo, que esteja aqui hoje e nem se considera cristão, e esse é justamente um tema que você preferia esquecer da lembrança da sua memória. Mas mesmo que você não saiba o que pensar de Deus, você sabe o que é quebra de promessa. Sabe o que é confiar em alguém e ser deixado de lado. Sabe o que é olhar para uma aliança ou para a marca de onde já existiu uma aliança e sentir uma dor do vazio onde não já existe mais. Aqui podem estar hoje, juntamente com a gente, casais que vivem como estranhos sob o mesmo teto, separados com aquela palavra divórcio enlatada na garganta, recasados, amando de verdade quem está ao seu lado, mas com medo, dizendo e se perguntando assim: será que Deus, Ele ainda me aceita? Solteiros marcados, talvez pelos divórcios dos seus pais, perguntando se o casamento vale a pena. Antes de falar de regra, estamos, na verdade, falando de feridas. E Jesus não foge dessas feridas. No Evangelho de Marcos, ele fala sobre casamento no caminho da cruz. A caminho de ser traído, a caminho de ser abandonado. Ele sabe o que é quebra de aliança. E justamente por isso é que ele fala com propriedade. Ele fala com verdade. E ele fala com graça. Para entender o peso de onde essas palavras se encontram no Evangelho de Marcos, precisamos recapitular um pouco do que já vimos nesse Evangelho, de acordo com a intenção do seu autor. E quando a gente abre
o Evangelho de Marcos, a gente vê no começo, capítulo 1, versículo 1, que ele já deixa claro o que ele está querendo deixar evidente. Princípio do Evangelho de Jesus, o Rei, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus, ele chega anunciando que o reino de Deus se aproximou e ele vai chamando gente real para o arrependimento e para a fé da proximidade desse reino. Logo nos primeiros capítulos, ele chama discípulos que deixam suas redes, discípulos que deixam as suas famílias, deixam os seus afetos, deixam as suas decisões para segui-lo. Marcos, ele está mostrando que seguir a Jesus não é colocar uma camada religiosa em cima da vida. É deixar que o próprio Jesus, ele reorganize a nossa vida do jeito que ele quer, a nossa existência inteira, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos afetos, as nossas decisões. E ao longo do Evangelho fica cada vez mais nítido que o grande problema não é apenas comportamento errado, mas o grande problema é um coração endurecido, capaz inclusive de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de vir para a escola bíblica dominical, de vir para todos os cultos no ano e usar a própria lei de Deus para se proteger do seu próprio pecado. Do capítulo 8 até o 10, Marcos, ele então chega no que a gente chama de o caminho da cruz. Jesus, ele está durante esses capítulos indo em direção até Jerusalém, subindo até Jerusalém, anunciando que vai sofrer, anunciando que vai morrer, anunciando que vai ressuscitar, e é nesse caminho que ele forma discípulos. A cada passo, ele corrige a nossa ideia de poder, ele corrige a nossa ideia de grandeza, ele corrige a nossa ideia de segurança, ele corrige a nossa ideia de sucesso. É como se Marcos ele dissesse o seguinte: quer entender o que é ser seguidor de Jesus? Você quer isso? Caminhe com ele em direção à cruz e veja como ele mexe nas áreas mais sensíveis da vida. No capítulo 10, isso fica muito concreto. Jesus, ele toca em casamento, ele toca em crianças, ele toca em riquezas e em poder. O primeiro desses dossiês de discipulado é justamente o casamento e o divórcio. E ali, como já falamos na pregação passada, é mais frágil, é mais delicado, porque Jesus Cristo ele está andando em território do rei Herodes Antipas, onde uma história de casamento, de recasamento, de adultério, já tinha custado a vida de quem tocou nesse assunto, João Batista. Jesus ele desmascara a dureza do coração que usa Moisés, a lei de Deus, o autor bíblico, para justificar a troca de pessoas, e puxa o casamento de volta ao projeto original do Criador. Uma só carne, unida por Deus, não pode ser tratado como descartável. É dentro desse caminho da cruz, onde Jesus expõe e trata o coração dos discípulos, que nós precisamos ouvir de novo as suas palavras sobre casamento, divórcio e novo casamento. E ele diz nos versos 10 a 12, que não é apenas uma discussão fria. Será que pode? Será que não pode? É parte da forma como ele resgata o casamento da quebra de aliança, confrontando a nossa dureza, apontando para a fidelidade do próprio Deus, que une, e com esse pano de fundo em mente, nós vamos entrar no texto que nós lemos e ver passo a passo, como no caminho da cruz, Jesus resgata o casamento da quebra de aliança. Acompanhe aí comigo a primeira quebra de aliança que Jesus ele nos resgata. Quando procuramos sobre o assunto fora, versículo 10, ele vai nos resgatar
da primeira quebra de aliança quando procuramos sobre o assunto fora. Veja aí comigo o versículo 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Veja, os fariseus questionaram Jesus sobre algo que eles não queriam saber, mesmo a dúvida. Eles estavam usando a lei de forma incorreta, eles estavam acrescentando mais a lei, sendo legalistas, estavam vendo brechas na lei e pegando aquilo que a lei nunca falou. Então eles estavam sendo legalistas, esticando a lei e vendo brechas na lei, nas quais nunca foi a intenção de Moisés, que nós já vimos. E esse assunto, ele foi tratado ali entre os fariseus. Mas só que Jesus, ele agora, quando é questionado pelos seus discípulos, ele traz o assunto para casa. Ele traz o assunto, e nós já vimos que casa, no contexto de Marcos, significa discipulado privado, discipulado próximo a Jesus, como a gente vê lá nas parábolas do capítulo 4, versículo 10, que aquele que se aproxima de Jesus, ele está na casa, ele está próximo a Jesus, porque ele é discípulo e ele quer aprender próximo do mestre. Então, casa não é um simples ambiente geográfico, mas significa um momento privado de discipulado. Talvez até se a gente esticar no contexto da igreja local. Esse é o ambiente para se aprender sobre casamento. Mas nós, infelizmente, temos a tendência de querer aprender sobre casamento em outros ambientes. E, na verdade, com outros mestres, que não são aqueles que o Senhor Jesus colocou no contexto da igreja local. Caso o pressuposto seja que o seu pastor ele pregue fielmente o evangelho. Se assim é, o melhor contexto de ouvir sobre casamento é dentro de casa. E não fora de casa, porque fora de casa, fora da igreja local, você vai ouvir pessoas que você nem conhece. Você nem sabe como são o casamento dessas pessoas, porque já é difícil você conhecer o casamento das pessoas dentro da sua igreja local. Imagine aquelas pessoas que estão fora da igreja local. E isso faz com que a gente se aproprie desses discursos, desses pastores, desses exemplos no casamento, porque um diz para o outro que aquela pessoa ela é forte em família, mas a gente nunca conheceu a família dessa pessoa, mas ela vem aqui pregar, a gente ouve aquela pessoa, e muitas vezes isso é uma gota para que essa gota ela se transforme no rio e vá alimentando uma tendência para que a gente veja cada vez mais esse assunto fora do contexto da igreja local, fora da liderança que o Senhor Jesus Cristo ele nos concedeu e daquelas pessoas que a gente está acompanhando o dia a dia, vendo a vida tete a tete ali, vendo se ele prega o que diz e se principalmente ele é fiel às Sagradas Escrituras e vai ouvir de fora. E esse fora ele vai se estendendo cada vez mais ao ponto que a gente chega nos fariseus, que estavam tratando sobre esse assunto, ao ponto que a gente chega e vai para um amigo, que nem crê no evangelho, e vai falando assuntos de casa, assuntos da família, assuntos do casamento, ao ponto dessa pessoa falar, olha, nunca deixaria essa mulher me tratar assim. E aí aquilo vai te alimentando, e aí você vai, é verdade. E aí vai alimentando um discurso para você cada vez estar mais tendencioso à quebra de aliança. Mas Jesus Cristo ele faz o contrário, ele diz, olha, vem para casa e me interroguem aqui. E a gente pensa que isso não era um assunto corriqueiro, mas Marcos, ele deixa nítido para a gente, é porque, pelo menos na minha tradução, ao meio da revista atualizada, não tive tempo de consultar outras, não aparece essa palavra que eu vou falar aqui, mas talvez apareça na sua. Em casa, de novo, existe essa palavra aí no original. De novo, voltaram os discípulos a interrogá-lo. E o que é que Marcos então fala para a gente? Que de novo foi falado sobre esse assunto. Não foi a primeira vez.
que foi falar desse assunto, mas minimamente é a segunda vez que Jesus estava tratando sobre um assunto desse, que mostra que é um assunto delicado e difícil, mas que Jesus, ele não impedia os seus discípulos de terem acesso a ele, quanto quiserem interrogá-lo, para saber o que Jesus pensa sobre isso. O que é que Jesus pensa dessa decisão que está sendo colocada no meu coração? O que que Jesus pensa do que eu estou pensando sobre a minha atual mulher? O que que Jesus pensa do que eu estou pensando do meu marido? O que Jesus pensa de eu estar pensando em outras mulheres enquanto estou casado com essa? Meus irmãos, o que Jesus pensa? Isso era o que os discípulos estavam se importando. E Jesus, ele mostra que para não quebrarmos essa aliança, nós devemos, então, procurar em casa sobre esse assunto. E, principalmente, o que Jesus está pensando. O que é que Jesus está pensando? Isso deve reger o nosso coração. Por que eu estou pensando isso? É porque eu estou distante de Jesus. Eu tenho conversado mais sobre o meu casamento com Jesus ou sem Jesus. A minha postura diante desse tema pode ser que você tenha passado por uma história difícil no seu casamento e você esteja aqui hoje ouvindo essas palavras, mas não pense que eu estou tratando com indelicadeza. É justamente a intenção do próprio Jesus Cristo, que a todo dia é traído e nunca se divorcia da sua esposa, que está falando isso, não sou eu. E será que a postura, se caso eu me encontre divorciado e recasado, é mais de defesa, como os fariseus? É mais de advogado, defendendo o meu lado da história? Ou será que é de discípulo, querendo aprender o caminho da cruz e sabendo que, de fato, tomei uma decisão equivocada? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito crucial você decidir com quem você vai casar, principalmente se você se diz ser cristão. Que essa pessoa seja uma pessoa que se importe com o que Jesus pensa. Porque se uma pessoa se importa com o que Jesus pensa e a outra não se importa, não vai dar certo. Você que se importa com o que Jesus pensa vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante. E vai estar a todo momento tentado em quebrar essa aliança. Porque não é fácil você estar com uma pessoa que não pensa e não passou pela obra de salvação, assim como você passou, e os assuntos não são o mesmo, a sua fé ela é toda hora provada e fraquejada, mas Jesus está falando que Ele passou por isso, e Ele não foi infiel, jamais, com aqueles que são infiéis. Somos nós, essas pessoas. Talvez você esteja pensando, Claudinho, você está sendo muito radical. Se você for lá em Tiago capítulo 5, você vai ver do que Tiago nos chama. Ele nos chama de adúlteros. Adúlteros. O adúltero não é só aquele que acabou um casamento, mas somos cada um de nós que trai a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vai adorar outras coisas, que vai adorar a si mesmo e nossos desejos. Mas a gente tem que pensar diante disso. Será que eu tenho pensado mais com Jesus ou sem Jesus? Será que a minha postura é de defender aquilo que eu faço ou de me humilhar daquilo que eu preciso me arrepender? Quando esse assunto ele entra na sala de discipulado, Jesus ele não alivia a verdade. Pelo contrário, ele aprofunda cada vez mais e isso nos leva a mais desdobramento da tese que nós estamos vendo. No caminho da cruz, Jesus ele resgata o casamento da quebra de aliança.
primeira quebra de aliança que nós vimos é quando procuramos o assunto fora. Versículo 10. Segunda quebra de aliança é quando suavizamos sobre o assunto, quando estamos dentro, quando estamos falando com aqueles que são discípulos do rei. Veja só o versículo 11, o que diz. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Meus irmãos, é uma palavra muito dura essa aqui, muito dura. Jesus Cristo, ele pega o que os fariseus estão falando, ele diz: nada disso, Moisés nunca falou isso, nunca falou isso. Vocês que estão dizendo que ele falou, mostra o texto. Não mostraram. E Jesus, ele diz assim: qualquer pessoa que se divorciar, que dispensar, e lembra, qual é o divórcio que Jesus está falando aqui? É o divórcio que começa com um procedimento formal, com um procedimento jurídico. E Jesus, ele já falou o seguinte, olha, capítulo 10, versículo 9, no verso 9 ele falou o quê? O que Deus uniu, não separe o homem, é assim desde o princípio. Depois ele pega o procedimento legal que a cultura conhecia e diz: quando você usa esse expediente para romper uma aliança e depois inicia outra, isso não é neutro. Isso não é neutro. Por quê? Quem é maior do que a manifestação cultural? Jesus, o próprio Deus. E se o próprio Deus uniu, quem é que vai separar? Não, mas está aqui. Moisés permitiu, Moisés nunca permitiu isso. É o que Jesus está falando para a gente. E, na verdade, quem se divorcia permanece unido pelo próprio Deus, porque é assim que o próprio Deus ele vê. E quando você resolve a parte, e aqui ele está falando para o homem, né, primeiro, porque foi naquela época, se você for em Deuteronômio 24, é o homem que iniciava o processo de divórcio, porque a parte protegida, essa é a intenção de Deuteronômio 24, proteger a parte que mais sofreria, é só isso. Não está falando que é permitido se divorciar. Jesus está preocupado, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, está preocupado que aquela parte que mais sofre, ela seja marginalizada. E se você for e ler Deuteronômio 25, 23, 22, você vai ver que fala justamente das pessoas mais marginalizadas, os escravos, os estrangeiros, coincidentemente, né? Só que não é coincidentemente, a intenção do autor bíblico é essa. Eu quero proteger algo disfuncional, para o dano ser menor. E aí Jesus está falando, se você fizer isso, você não está neutro, e na verdade, você casar com outra pessoa, você está cometendo adultério contra aquela que você repudiou, que você dissolveu a aliança, que você dissolveu a aliança como se ela fosse quebrável. Você já entrou no casamento alimentando isso. Eu vou casar, mas pode ser que não dê certo. Ou no decorrer do curso, como não está forte em nossos corações hoje, o Deus que nunca quebra a aliança conosco, a gente tem casamentos mais fragilizados. E nós queremos qualquer coisa para se divorciar, assim como era naquela época. Nós não estamos levando a sério a aliança que o próprio Deus tem com a gente. Porque será que Deus, ele tem motivos para se divorciar da gente? Com certeza. Com certeza. Quebramos a aliança todo momento.
Mas Deus, Ele diz, é assim que vocês devem refletir. Aliança inquebrável. Difícil, é difícil. Jesus Cristo, Ele derrama sangue, Ele morre, e Ele está falando isso, sabendo o que o espera. E Ele vai morrer pela sua noiva. Pela noiva que o rejeita. Pela noiva que é infiel. Pela noiva que não valoriza o sangue derramado. Pela noiva que muitas vezes prefere escolher a sua vontade, que é a vontade do noivo. Diante disso, será que eu enxergo, para aqueles que são casados, meu cônjuge, apenas como alguém que eu divido as contas, que eu divido uma cama, que eu construí bens? Será que eu vejo assim? Ou será que eu vejo o meu cônjuge como a minha mulher? Ou será que eu vejo o meu cônjuge como o meu marido? Deus está falando uma só carne, é o que Deus disse. É relacionamento, é intimidade, é considerar o outro uma pessoa, e não um papel que pode ser dissolvido a qualquer momento. Para quem está pensando em romper o casamento para já emendar outro, não pinte isso apenas como busca da felicidade. Jesus chama isso de adultério. Você está querendo adulterar. Veja, é pesado, meus irmãos. Para quem já viveu isso, talvez você tenha que chamar o passado pelo nome que o próprio Jesus, Ele dá. Não para se afundar em culpa sem saída. Não. Não é isso. É porque é difícil, meus irmãos, a gente nomear os nossos pecados. Faz o seguinte, quando você chegar à noite na sua casa, você nomeie todos os pecados que você teve tendência de fazer durante a semana, para você chorar e se lamentar quem você é. Eu estou falando porque eu já fiz isso muitas vezes, e eu nomeei e me chamei por essa lista de pecados, e é duro assim. Jesus, Ele quer que a gente leve esses pecados e esse pecado à cruz, e deixe Deus Ele tratar, e Ele reorganizar a nossa vida daqui para frente. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso nos impede de tratar divórcios e recasamentos como coisas que acontecem normalmente, mesmo quando existe a permissão bíblica. Não é normal. Não é normal. Ah não, fulano de tal foi traído e ele rompeu o casamento, na Bíblia permite. Não é normal. Parece normal, não é não? Mas não é normal. O nosso Deus não faz isso conosco. Há sempre gente ferida, e o Evangelho, ele nos chama para olhar com seriedade sobre a pessoa de Jesus Cristo. E isso envolve como materializamos e como tratamos seriamente a nossa aliança com outras pessoas, principalmente com o nosso cônjuge, que reflete, é a única coisa que Deus Ele coloca como comparação do seu relacionamento com a gente. Ele diz assim, é como, e na verdade é isso, é como você, marido, se relaciona com a sua esposa. Você, marido, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você deve instruir a sua esposa como Cristo instrui a igreja, lavando pela palavra. Então veja, Jesus Cristo,
ele só se compara assim no casamento. No caminho da cruz, Jesus ele está resgatando o casamento da quebra da aliança, mostrando que não existe uma reorganização afetiva, emocional, sem consequências espirituais. E nós temos que nomear os nossos pecados, mas ele está fazendo isso, indo ele mesmo está indo para a cruz, onde ele vai carregar os pecados de adultério, os pecados de divórcio, os pecados de traição, para poder perdoar, para poder sarar e reorientar a vida de quem quer viver nessa vida de contínuo arrependimento. Por isso o convite não é só se sinta culpado, não é isso. Traga a sua história quebrada para a presença daquele que chama de adultério o que é adultério. Mas ele não faz isso friamente. Ele derrama sangue pelos adúlteros e adúlteras e por gente ferida pelas alianças quebradas. Nós estamos vendo que no caminho da cruz Jesus resgata o casamento da quebra de aliança. A primeira quebra de aliança é quando procuramos sobre o assunto fora. A segunda quebra de aliança é quando nós olhamos para dentro e vemos uma suavização sobre o assunto. E a terceira quebra de aliança é quando nós responsabilizamos distintivamente as partes. Versículo 11. Versículo 12, quer dizer. Veja aí comigo. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. E veja, Marcos ele já foi construindo com a gente que o evangelho é os gentios, as boas novas de salvação é os gentios também. Jesus Cristo é o bom pastor das ovelhas dos judeus, mas também é dos gentios. Isso já foi construindo, Marcos já foi mostrando para a gente. E aqui ele inclui o comportamento dos gentios também, porque na cultura dos judeus só o homem é que dava a carta de divórcio, mas na cultura grega a mulher ela também podia dar a carta de divórcio. E Jesus Cristo ele está colocando o peso nos dois. Ele está colocando o peso nos dois, porque nessa situação não existe só um culpado. Existe dois que estavam ali se relacionando. E os dois, eles têm culpa. Principalmente, aí é que está, principalmente a parte que dá a iniciativa. Que é isso que Jesus está mostrando aqui. E, meus irmãos, é complicado isso, porque a suavização que a gente faz dentro da igreja, eu já vi isso, tá? Na Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi fora não. Eu já vi uma pessoa que se divorciou na Igreja Presbiteriana do Brasil, e essa pessoa, quando se divorciou, todo mundo disse porque era a parte feminina da história. O que é que diz? Tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Porque a mulher, ainda hoje, é tratada dessa maneira, na igreja. E aí o homem, ele saiu por cima da história, sendo que essa pessoa não era boa peça. Mas ainda assim, houve ali uma marginalização da mulher. Diante dessa história ferida, a igreja local, em vez de acolher, em vez de dar os seus lares, uma pessoa que estava saindo de casa, que estava passando por esse processo difícil, não tinha onde morar depois que se divorciou com a pessoa, o que é que a igreja local fez? Nada. Quem ofereceu moradia para essa pessoa foram seus amigos descrentes. Seus amigos descrentes, quando souberam da história, falou, vem morar com a gente. Olha só. Que horripilante. Isso mostra o termômetro da igreja, meus irmãos. Como não estamos bem com o Senhor Jesus Cristo, como achamos que estamos. E quem ofereceu
acolhimento para essa pessoa foi pela graça de Deus, uma pessoa que chegou lá da igreja, depois de várias ofertas das pessoas do mundo, finalmente uma pessoa da igreja local chegou para acolher essa pessoa. Mas veja, o meu ponto aqui é que ainda hoje nós responsabilizamos distintamente as pessoas com relação ao divórcio, com relação à quebra de aliança. Mas Jesus Cristo, ele está trazendo, olha, eu não esqueci da mulher aí não. Se a mulher iniciar também, ela também vai cometer adultério. Não é só o homem. Então, também são as mulheres. Os dois têm peso na história. E a pergunta que fica para a gente eu enxergo para as mulheres da igreja que são casadas ou que querem se casar, reflitam sobre isso. Será que eu enxergo o meu marido ou meu futuro marido, com quem eu entrei numa aliança e Deus levou a sério, como algo substituível? Será que antes do casamento você está com dúvida? Porque tem que ter convicção das duas partes, se está entrando no matrimônio, que é assim que é a nossa relação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem está dizendo isso, não sou eu, mas é o Messias que vai à cruz, é o noivo fiel, que derrama o seu sangue por infiéis, que somos nós. Nós somos assim. Meus irmãos, lá na introdução, nós começamos falando sobre promessas quebradas, falamos de casados vivendo como estranhos, de separados, de recasados, de solteiros, marcado pelo divórcio em sua família, e foi dito que mesmo que você não saiba o que pensa de Deus, você sabe que quebra de promessa dói. E hoje, em Marcos capítulo 10, nós vimos que Jesus, ele não faz pouco caso dessa dor. Ele chama pecado de pecado. Ele leva a sério o que Deus uniu. Ele denuncia a nossa dureza do coração. Mas lembre do contexto em que ele diz isso. É no caminho da cruz. Ele está a caminho e ele sabe disso. Você lembra quando Marcos falou capítulo 3? Judas, o traidor. Olha só, ele está no caminho da cruz, sabendo. Não é pior, né? Quando você sabe, eu acho. Quando você sabe que vai ser traído e você, mesmo assim, tem a atitude que o Senhor Jesus Cristo teve, que vai ser traído, que vai ser negado, que vai ser abandonado, para afirmar a aliança com gente maravilhosa? Não, para afirmar nova aliança com gente infiel. Então o convite no fim não é se vire e se conserte sozinho. O convite para todos aqueles que nos ouvem hoje é: traga a sua história quebrada para Jesus Cristo. Para alguns isso vai significar arrependimento concreto sobre esse texto específico, mas pode ser sobre outras situações da vida. Para outros, pode ser o descanso numa culpa que Jesus Cristo está aliviando hoje, que você reconheceu como pecado. E para todos nós, a palavra que fica é esta: no caminho da cruz, Jesus resgata o casamento da quebra de aliança, a começar por resgatar o nosso coração da dureza. Se você está resistente, duro de coração, tenha seu coração quebrantado por esse noivo que nunca vai te abandonar, que é fiel, que não importa os adultérios, que não importa as vezes que você se desviar do caminho, ele sempre vai estar disposto a te perdoar e vai caminhar com você até o fim,
se você resolver seguir esse caminho da cruz, assim como todos nós estamos nos dispondo a seguir esse caminho. É em nome de Jesus que eu peço para que cada um de vocês se coloque nesse caminho, sabendo que o nosso noivo sempre é fiel e a segurança eterna está garantida para todos aqueles que caminham no caminho da cruz, se arrependendo, nomeando seus pecados e nunca suavizando aquilo que Jesus não suaviza. Que nós possamos ser assim, caminhando no caminho da cruz, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, queremos te agradecer pela tua santa palavra lida e te pedir que cada um de nós possa refletir no relacionamento que temos contigo, a partir dessa dura realidade, dessa verdade sobre o casamento que o Senhor nos traz. Deus, que nós possamos refletir uma vida devota a Ti, uma vida de fidelidade a Ti, uma vida de procurar servir a Ti com todo o nosso ser, tudo o que somos, que o nosso coração, ele a todo momento seja trazido ao caminho da cruz novamente, em todo momento que ele se tiver desviante, que nós possamos nos submeter às Tuas sagradas palavras, e que a pessoa do Senhor Jesus Cristo possa sempre passar em nossos pensamentos, para que a gente veja que o nosso relacionamento continua maravilhoso com o nosso Rei e nosso Senhor. Deus nos dá a celebração que uma vez perdemos, de se alegrar em Ti, de se alegrar com Teu doce e precioso nome, uma vez dito em várias vozes na igreja local. Que isso possa ser o nosso consolo e refrigério. E Deus nos tira toda a vergonha e timidez, e que nós possamos nos humilhar aos Seus pés, ao nomear cada pecado pelo qual nós temos quebrado a aliança contigo, sabendo que o Senhor é um noivo fiel, que sempre está disposto a nos perdoar, e sempre está nos disposto a colocar novamente no caminho da cruz. Nós queremos Te agradecer, Deus, pela Tua tamanha bondade, imenso amor, que pedimos a Ti que possamos refletir. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.